Mídias de hoje, dia 15 de janeiro de 2026. Esse Fórum Mídia de hoje, você assista porque é uma coisa inacreditável. Pela primeira vez na história, as pessoas fazem uma pesquisa antes de invasão e divulgam, porque certamente essas pesquisas eram feitas anteriormente, mas agora ela foi divulgada. A Atlas Intel divulgou, no dia 1º de novembro do ano passado, uma pesquisa Latam White, elaborada para oferecer estimativas robustas da opinião pública de toda a população adulta de latino-americanos que vivem nas Américas, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Ou seja, foi uma pesquisa ampla de Nuestra América, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. E aí, quais eram as perguntas? Olha só, você apoia uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela para depor Nicolás Maduro e seu governo? Essa foi a primeira pergunta do questionário. Aí tem lá a resposta: eu apoio, me oponho, mas as respostas, a meu ver, não são tão importantes quanto a pesquisa em si e as perguntas da pesquisa. Você já imaginou alguém bater na porta da sua casa e perguntar para você: você apoiaria se o Donald Trump viesse ao Brasil e quisesse morar na sua casa e tirar você daí? Ou matar o seu marido, ou matar o seu filho? Você seria a favor? É um absurdo você fazer uma pesquisa sobre a intervenção militar de um país em outro, sem motivo algum. Sem motivo algum. Outra pergunta: a Venezuela estará melhor com ou sem Nicolás Maduro como presidente? Outra: quão preocupado você está com cada um dos seguintes aspectos da crise que afeta a Venezuela? Olha só, já está dizendo que há uma crise na Venezuela, né? E com quais coisas você está preocupado? E com isso, vai nomeando aqui o que estaria acontecendo lá: fraude eleitoral, eleições roubadas, pobreza e fome, migração em massa, violações de direitos humanos e tortura, repressão e encarceramento de oponentes políticos, colapso do sistema de saúde, captura do Estado por cartéis de drogas. Outra pergunta: como você classificaria o nível de compromisso e esforço de cada um dos seguintes líderes mundiais em termos de trazer liberdade à Venezuela? Ou seja, a Venezuela não tinha liberdade, não tem liberdade. E o que os líderes internacionais, como você classifica a preocupação deles, o esforço deles com a liberdade? Aí vem Donald Trump, Marco Rubio, Milei, etc., os nomes de chamados líderes mundiais. E aqui, como você avaliaria a probabilidade de sucesso em derrubar o regime de Maduro e restabelecer a democracia na Venezuela para cada uma das seguintes vias? Ou seja, um país com seu presidente eleito, como você avalia? Imagina você fazer essas perguntas em relação aos Estados Unidos, não é? Restabelecer a democracia nos Estados Unidos, remover Donald Trump. Aí vem as opções: intervenção militar liderada pelos Estados Unidos, um golpe militar pelo exército venezuelano. Gente, é um absurdo atrás do outro. Aí vem essa pergunta aqui: na sua opinião, a Venezuela é uma democracia ou uma ditadura? Mas espera aí, na pergunta anterior eles dizem: como você avaliaria a probabilidade de sucesso em derrubar o Maduro e restabelecer a democracia? Então, estão dizendo aí que não há democracia na Venezuela.
Aí a próxima pergunta é, na sua opinião, a Venezuela é uma democracia ou uma ditadura? Aí os comentários podem conferir lá, porque ainda são os mesmos, são apenas esses comentários que estão lá. As pessoas comentaram. Caramba, o nível da formulação das perguntas da Atlas caiu de maneira absurda. Pelo jeito, a isenção está cedendo lugar à ideologia do dono. Pena. A outra pessoa comenta, para que está feio, Romão. Outra, resultado interessante. Eu achava que os a favor e contra dariam um resultado mais parelho, mas o a favor está ganhando por quase 20 pontos. Que o Maduro, aliado do Lula, caia e que a Venezuela volte a ser uma democracia. Isso aí, evidentemente, é um bolsonarista. E aqui é outra, o último comentário. Saudades da ditadura, o nome do comentarista. Lá vão os estadunidenses levar a democracia petrolífera à Venezuela. Ele sentiu, já no mesmo dia, 1º de novembro, já fez o comentário do que veio depois. Os estadunidenses levando democracia petrolífera à Venezuela. Que é isso? A democracia no petróleo. O seu petróleo vai ser democratizado por nós. Nós vamos botar nossas empresas aqui e vamos cuidar do petróleo da Venezuela, que agora é nosso. É nosso. Democratizamos. Aí, agora, não satisfeitos com aquela pesquisa, eles fizeram uma outra que divulgaram ontem, sobre o pós-invasão. Aí essa, você aprova ou desaprova a operação militar dos Estados Unidos que não prendeu, ele sequestrou. E não foi operação militar, foi um ataque, um bombardeio dos Estados Unidos, onde mais de 100 pessoas foram assassinadas. E o sequestro do presidente da Venezuela e de sua esposa, por acusações relacionadas ao narcotráfico. É outra mentira na pergunta, porque no mesmo dia da prisão eles já retiraram as ligações do Maduro com o cartel de Los Soles, porque aquilo era uma mentira, uma cascata para justificar a invasão. Então a pergunta toda está prejudicada, e mesmo assim é feita. E aí, 60% das pessoas aprovam. Nessas pessoas aqui estão incluídos estadunidenses. Né? Outra pergunta, na sua opinião, essa operação vai contribuir para o restabelecimento da democracia na Venezuela? Ou seja, não havia democracia. Era ditadura, o ditador Maduro. Já o Trump, que decide que o petróleo da Venezuela agora é dele e que a Groenlândia vai ser dele de um jeito ou de outro, e que manda prender pessoas por gente mascarada, sem mandato, que vão para lugar ignorado, sem acusação, sem nada. Ele não é ditador. O Trump não é ditador. Vários governos e líderes internacionais condenaram a intervenção dos Estados Unidos como uma violação da soberania da Venezuela. Você concorda ou discorda? Aí aqui discordo. Aí as perguntas, evidentemente, todas são. As opções foram feitas pela pesquisa, né? Então as opções eram: discordo, porque a afirmação da soberania da Venezuela passa, em primeiro lugar, pela derrubada do regime ditatorial que usurpou o poder. Olha a pergunta. O outro, concordo, porque qualquer violação da soberania de um país deve ser condenada. Discordo, porque, neste caso, os Estados Unidos não violaram a soberania da Venezuela. Ops, como é que você bota isso? Como é que não violou? Você invade um país e sequestra o presidente do país? Como é que você pode botar que não...
o sujeito vai lá e matou. Aí você bota... Eu discordo, porque, nesse caso, matar fulano de tal não é morte. Não tem como. É um absurdo atrás do outro. É uma pesquisa, sabe, que tinha que ser chamado para se justificar. Você concorda ou discorda com o posicionamento do governo do seu país em relação à situação da Venezuela e à intervenção militar dos Estados Unidos? Aí vem lá, aqui, as pessoas do Brasil, aqui do Brasil, por curiosidade, quem tiver, 42% concordam e 57% discordam da opinião do Brasil, segundo a pesquisa do... E aí tem a Venezuela, deixa eu ver se tem a Venezuela. A Venezuela, 30% da população da Venezuela concorda e 31% discorda do posicionamento, ou seja, a maior parte da população da Venezuela discorda do que os Estados Unidos, da ação dos Estados Unidos. Aqui, várias autoridades venezuelanas de alto escalão, incluindo o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, foram indiciadas por tráfico de drogas nos Estados Unidos. É mentira! Agora o crime virou associação com não sei o quê. O tráfico de droga, que era que eles lucravam com o cartel de Los Soles, já caiu tudo isso. Na sua opinião, as acusações de tráfico de drogas contra líderes-chave do regime de Maduro são justificadas? Mais uma vez, você julgando... Imagina fazer um questionário desse sobre o Trump, né, que acusou o Brasil de estar ganhando vantagens indevidas quando tarifou o Brasil, vantagens indevidas, lucrando quando os Estados Unidos tinham um superávit de 300 bilhões de dólares com o Brasil. Aí, você tem uma imagem positiva ou negativa das seguintes figuras políticas. Aí eu destaquei aqui as figuras políticas que eles perguntam, são a Maria Corina, o Edmundo Gonzalez, que foi o candidato da oposição nas últimas eleições, o Juan Guaidó, que foi o presidente eleito, o presidente autodeclarado, Hugo Chávez. Aí eu ignorei os outros países e fui aqui no da Venezuela. Sobre a Maria Corina Gonçalves, a imagem positiva dela é de 46%, 31% não sei. Evidentemente, o índice de não sei lá na Venezuela é muito grande, porque a pesquisa está sendo feita depois do ataque. A pessoa não sabe para quem que ela está dando aquela entrevista, se não pode acabar sendo preso pelo governo ou pelos Estados Unidos. A pesquisa é completamente prejudicada na Venezuela. Quem é que acha que pode, depois de um ataque daquele, alguém vai dar resposta, né, numa boa? Mas vamos lá, Maria Corina teve 44% de positiva, 2,4% de negativa e 31% de não sei. O Edmundo Gonzalez, que teoricamente, segundo dizem, teria vencido a eleição e não o Maduro, tem 43% de positiva, 34% de não sei e 22% de negativa. O Juan Guaidó, positiva 7%, não sei, não sei 31% e negativa 61%. Aí agora aqui, Hugo Chávez, positiva, olha bem, mesmo ataque dos Estados Unidos, positivo 36%, depois de 13 anos da morte de Chávez. O líder da Revolução Bolivariana na Venezuela tem ainda 36%. 22% não sei e 41% de negativo. Aí depois vem Leopoldo Lopes, Henrique
Capriles, né? Que são líderes da direita lá na coisa, que não vem ao caso agora, porque são lideranças mais locais. Aí, Nicolás Maduro, é o mesmo que eu digo. O Maduro acabou de ser sequestrado. Você sabe lá para quem está dando resposta? Ainda assim, o Maduro teve 15,3% de positivo, 29,9% de não sei. A pessoa não sabe se tem uma imagem positiva ou negativa da pessoa que estava governando a Venezuela por 13 anos. Estranho, né? E 54% negativa. Como você classificaria o nível de compromisso e esforço de cada um dos seguintes líderes mundiais em termos de trazer liberdade à Venezuela? Mas o que os líderes mundiais têm a ver com a pretensa liberdade à Venezuela, levar a liberdade à Venezuela? Aí vem aqui o nome de vários. Eu estou falando das perguntas. Das perguntas. Quem quiser, essa pesquisa está aí, é só pesquisar na internet, pedir lá a pesquisa Atlas Intel. Como você avaliaria a probabilidade de sucesso em derrubar o regime de Maduro e restabelecer a democracia na Venezuela para cada uma das seguintes vias? Aí eram aquelas mesmas opções. Uma intervenção militar liderada pelos Estados Unidos estava entre as opções, ou seja, descarado, sentindo o ambiente para poder, né? Eles fizeram antes para sentir se haveria apoio ou não à invasão, e agora vendo depois qual foi a repercussão, né, depois da tomada. Na sua opinião, qual é o caminho mais viável para derrubar o regime e restabelecer a democracia? Ou seja, eles ainda continuam falando na derrubada do regime, porque o regime não foi derrubado, foi sequestrado ao Maduro. E eles continuam colocando a intervenção militar liderada pelos Estados Unidos. E o último quadrinho daqui do coisa é: na sua opinião, qual é o caminho mais viável para derrubar o regime Maduro e restabelecer a democracia na Venezuela, segundo o que eles, os extratos da pesquisa? Aqui em azul é todos os venezuelanos, em verde, residentes venezuelanos, ou seja, pessoas que ainda residem na Venezuela, e a outra aqui é chamada diáspora de venezuelanos. Diáspora, eles estão considerando venezuelanos que não moram na Venezuela, mas nem todo venezuelano que não mora na Venezuela é fruto de diáspora, porque diáspora é relacionado àquelas pessoas que são expulsas do país ou fogem do país com medo de serem presas, perseguidas ou coisas. São pessoas que vão, como várias pessoas mudam de país, né? Por buscar melhor vida, por ter maior atrativo. A pessoa quer morar nos Estados Unidos, quer morar na Europa, o Ivan está morando em Berlim. Isso não significa que ele está numa diáspora do Brasil. Mas o curioso é que entre os residentes venezuelanos, 28% acham que a intervenção militar dos Estados Unidos poderia resolver o problema. Mas 24% acham que só uma negociação diplomática e 37% não sabem responder. Como eu venho rebatendo aqui, as pessoas não sabem a quem estão dando resposta. Então, esse não sei aqui, a gente tem que sempre interpretar como: eu não te conheço, como é que eu vou te dar uma afirmação tão... né? Mas o meu objetivo em fazer este Fórum Mídias aqui sobre essas pesquisas é como é que as pessoas, hoje em dia, já perderam completamente o pudor, porque certamente essas pesquisas são feitas para medir a temperatura do golpe, se as pessoas estão ou não propensas
né? Você está sentindo como a Dilma não tem condição de ficar no governo? Você seria a favor do impeachment? Você seria a favor... E aí vai vendo... Mas aqui eles vieram e fizeram essa pesquisa e divulgaram, chamando o outro país de ditadura e proclamando a derrubada do país. É assim que nós estamos vivendo hoje. Portanto, minha gente, é aquilo que eu venho batendo. Este ano nós temos eleições. Eles se acham no direito de fazer intervenção nos lugares onde eles acham que aquilo dali é uma ditadura ou uma suposta coisa anti-Estados Unidos. E nós temos que ficar... que nós podemos ser o próximo alvo, porque o Trump já mirou contra a Colômbia, contra Cuba, contra a Groenlândia, contra o Irã, e pode mirar o Brasil também, certo? Temos que ficar atentos. Este foi o Fórum Mídias de hoje.